Olá, meus irmãos, paz de Jesus, Pastor Wendel, 2 de junho, 4 horas da manhã. Estava aqui ouvindo uma série de estudos do pastor John Bevere sobre a isca de Satanás, e um versículo queimou no meu coração. Eu tive que parar e ler, aplicar na minha vida e compartilhar com você um tema importante nesse período de quarentena. Como pastor, não é que eu fico bisbilhotando a vida das pessoas ou olhando, não precisamos disso. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas da Bahia, Minas Gerais, Curitiba e aqui da Grande São Paulo, e vejo também algumas pessoas que eu tenho a alegria de pastorear, e vejo a intensidade de tempo em redes sociais, em canais a cabo, Netflix. E um versículo ardeu meu coração a ponto de eu não conseguir segurar as lágrimas, porque também cortou para mim. Eu queria ler para você. Hebreus 3:12 diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu quero falar com você nessa manhã, para mim amanhã, para você no seu horário, sobre apostasia. Apostasia aparece 2 vezes com ênfase no Novo Testamento, como substantivo. 2 Tessalonicenses 2:13 e Atos 21:21. Só que aqui em Hebreus ela aparece como um verbo, apisteme. Apisteme significa apartar. É definido como uma decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada, afastar-se daquilo que um dia você esteve ligado. A apostasia ela é tão séria que eu comparo ela a um ferrugem que corrói a estrutura metal sem fazer barulho, e quando você percebe, toda a estrutura já está comprometida. Em alguns casos fica até impossível a reforma, a restauração. A apostasia ela significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo. É você se apartar daquela união vital que você tem com Jesus. É você deixar a fé verdadeira. A apostasia individual ela acontece com alguém que experimentou a salvação, com alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, com alguém que teve a experiência da conversão. Lucas 8:13 vai testificar o que eu estou falando. Não é simplesmente você negar uma doutrina do Novo Testamento, não é você discordar das questões da igreja interna, a igreja visível. A apostasia ela pode envolver vários aspectos distintos da vida do cristão. Os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, e alguns deles lá em 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3, vai falar sobre a apostasia moral. Aquela que o crente ele deixa de permanecer em Cristo e ele volta a ser escravo da iniquidade, ele volta a ser escravo da imoralidade. Mateus 23:28. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela adverte de uma forma muito veemente e clara sobre a possibilidade de apostasia. Tanto ela nos alerta sobre o perigo fatal de abandonar a união com Cristo, como ela nos motiva a perseverar na fé e a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada pelo caminho da obediência. O propósito de Deus nesses textos sobre a apostasia é trazer uma advertência para aquele que está enfraquecido, pela ideia de que há uma possibilidade de queda e condenação eterna, mas não é essa a vontade de Deus. Então Deus ele nos alerta, ele quer que nós consideremos por alguns minutos que seja essa hipótese, para que a gente fique alerta, para que as advertências como em Mateus 24, 1 João 2, Hebreus 2, Tiago 5:19 tenham efeito na nossa vida. É levar em conta no caminho que nós estamos tomando. É como se você estivesse numa estrada e há um precipício na sua frente e uma placa te avisando: você vai cair, você vai cair. Deus está te falando: olha, a placa, porque você pare, porque você retorne, você sai dessa rota.
A advertência é na expectativa de que eu e você se arrependa. Existem exemplos de apostasia propriamente dita na Bíblia Sagrada, em Êxodo 32, 2 Reis 17, Salmo 106, né? 1 Timóteo 1,18, 2 Pedro 1,15. Existe o período do anticristo, onde ele vai dentro da igreja dos últimos dias, né? Vai enfrentar essa barreira, essa batalha espiritual. Eu quero compartilhar com você alguns passos que levam à apostasia. O que pode me levar à apostasia? Irmãos, eu estou aqui até com dificuldade para falar, porque eu não tenho dúvida que o Deus Espírito Santo comunicou ao meu espírito que, infelizmente, nesse período de quarentena, temos um crescimento de apostasia. Um período que deveria ser para intensificar nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, nós temos usado o nosso tempo de maneira errada. Um dos motivos que leva o crente à apostasia, pela sua falta de fé, o crente ele não leva a sério, de forma plena, as exortações, as advertências, as promessas, os ensinos, as verdades da palavra de Deus. Marcos 1,15, Lucas 8,13. Segundo, quando as realidades do mundo são maiores, mais atraentes do que as verdades da eternidade celestial. É quando o mundo e a sua proposta, ela é muito mais atraente para nós do que a promessa da eternidade. Billy Graham diz que toda vez que o homem quer navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco preparado. Nós temos que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que nos leva à apostasia é a aparência enganosa do pecado. A gente começa a ver o pecado de uma forma amável, de uma forma amigável. A gente não consegue ver o pecado como uma ameaça. A gente tem agora um nível de tolerância pelo pecado. O que era proibido agora é aceito e amanhã se passa obrigatório na minha conduta moral. O pecado ele não mais é uma ofensa para mim. Então isso vai me levar também a uma apostasia. Já não amo mais a retidão, o que é reto, o que é correto. Eu não amo mais isso, né? E automaticamente eu odeio a iniquidade. O que é iniquidade? É a prática recorrente de um pecado por alguém que conhece a verdade. Então, a iniquidade ela passa a ser algo natural para mim. Eu me acostumo. Principalmente um outro ponto que leva à apostasia é a dureza do coração. Irmãos, como pastor, eu confesso, tem dia que é difícil lidar com o ser humano. Como as pessoas dentro da igreja têm um coração duro. A gente está ali pastoreando, aconselhando, visitando, jejuando, orando, estendendo a mão e a pessoa se fecha, não responde, uma indiferença. Eu confesso que eu encontrei mais moleza no coração nas fileiras militar, a qual tive a alegria de servir por pouco mais de 3 anos, um ambiente hostil ao Evangelho, repleto de maçonaria, umbanda. Eu encontrei mais facilidade no coração dessas pessoas do que em membros, ovelhas, pessoas cristãs. A dureza do coração. Uma outra coisa que a dureza do coração faz é levar eu e você a rejeitar os caminhos de Deus. E todas as vezes que o Espírito Santo fala com a gente, nos repreendendo, nos corrigindo, a gente começa a não dar ouvido, a gente não faz caso do que o Espírito Santo está nos falando. Efésios 4:30 diz que nós entristecemos o Espírito Santo com isso. Ele se entristece. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que essa atitude leva o fogo a se extinguir. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Automaticamente, esse templo ele fica profanado. E finalmente, após a profanação, Juízes 16:20 tem um exemplo, a gente acaba se afastando de Deus.
E se você continuar no caminho da apostasia, sem freio, a pessoa pode finalmente chegar no ponto em que não é mais possível recomeçar. Ela chega em um ponto onde não há mais arrependimento. A pessoa ela teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberadamente no pecado, endurecendo o coração, não dá ouvido à voz do Espírito Santo, peca por intenção, como diz um pastor amigo nosso aí, pecado tem hora e tem data. A gente sabe quando pecou, a gente planeja o pecado às vezes, a gente programa pecar, a gente recusa se arrepender e se voltar para Deus. A gente se prende ali numa haste do nosso ego, do nosso coração, e diz: eu não vou voltar para Deus, eu não vou me arrepender, eu não quero mais. Mas há também um limite para a paciência de Deus. 1 Samuel 3, do 11 ao 14, Mateus 12, 31, 2 Tessalonicenses 2, 9, prova que há também uma paciência de Deus que vai chegar ao limite. Deus não vai querer mais eu e você. Esse evangelho onde Deus ele nos afasta é pouco pregado, mas ele é bíblico. Esse ponto onde não há mais retorno, ele pode chegar a acontecer. A única questão hoje que nós temos que parar e refletir está em Hebreus 7, 3, 7, que eu acabei de ler até o 12. Temos que ouvir a admoestação do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Eu estou falando para você o que eu estou praticando. Eu estava aqui de madrugada, ouvindo esses estudos, olhando alguns textos. O pecado jaz à porta, a mente, as emoções, o sentimento, a percepção da manifestação demoníaca perto. E aí é uma decisão que a gente tem que tomar. Vou pecar ou vou correr para a graça? A apostasia é um perigo para todos que vão se desviando da fé, que se apartam de Deus. Ela não se consuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. A gente peca, entristece, magoa o Espírito Santo. O coração incrédulo, ele nos afasta de Deus. Pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas na sua indiferença para com a exigência de Jesus, com as admoestações do Espírito Santo, as advertências das Escrituras, você pode dizer que é crente, tem aparência de crente, mas você já está distante de Deus. Uma vez que alguém engana-se a si mesmo, Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser salvos. Lá em 2 Coríntios 13, 5, a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé, provai-vos a vós mesmos. Eu parei para me provar hoje. E você, jovem? Você está se avaliando? Você está se examinando como um médico clínico, avaliando? Eu estou aqui falando, irmãos, meu coração está muito apertado. Quem sinceramente está se preocupando com a sua condição espiritual? Você, singular responsabilidade minha. Quem nesse momento está com o coração queimando, desejoso em se voltar para Deus? Se você ainda tem esse tipo de comportamento, sente desejo de voltar, quer se arrepender, é uma clara evidência que você ainda não está numa apostasia imperdoável. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela atesta e confirma em 2 Pedro 3,9 que Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Todos aqueles que se arrependeram, eles vão desfrutar da graça de Deus. Eu termino essa palavra sobre apostasia pessoal lembrando de um texto que Paulo cita, não lembro agora a referência, mas ele diz: Dimas,
me abandonou amando o presente século. Não seja um Dimas, seja um João Marcos, alguém que caiu, errou, abandonou o barco, mas voltou e foi útil à obra. E quando Paulo está prestes a morrer, em 2 Timóteo 4, do 7 em diante, Paulo ele cita de Traga a Capa, os livros e a João Marcos. Teve um outro que Paulo disse: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males e eu entreguei ao diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você que está perto de mim geograficamente, você que eu tenho a alegria de ser o seu pastor, eu estou orando por você agora nessa madrugada. Todos vocês, eu peço, vigiem com apostasia espiritual. Pai, eu oro nesse momento, como diz aquele hino do toque no altar, correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.